Gente, o tema da mensagem de hoje, eu senti de interromper o nosso estudo de Efésios, mas não fiquem preocupados que eu vou terminá-lo. Eu queria falar para vocês que a fidelidade de Deus precisa ser conhecida. Isso é muito importante, porque a grande pergunta hoje do mundo é: será que Deus existe mesmo? Ninguém tem dúvida disso aqui, né? Então, para o crente, a pergunta não é: será que Deus existe? A pergunta é: você conhece a fidelidade de Deus? Você já teve uma experiência pessoal, onde você viu uma intervenção de Deus tão tremenda que você falou: uau, Deus é fiel? Quantos aqui já experimentaram? Esse é o tema da mensagem de hoje, conhecendo a fidelidade de Deus. Mas antes de eu entrar propriamente no tema, eu preciso explicar para vocês o que é fidelidade. Fidelidade, gente, não é simplesmente um ato de moralidade ou uma virtude. Fidelidade, na verdade, é o core, é o centro de toda a integridade, de toda a sinceridade, de toda a dependabilidade, de toda a confiabilidade. A fidelidade é a cola que mantém a cultura. Sem a fidelidade, relacionamentos não podem sobreviver e a sociedade não pode funcionar. Agora, se o conceito de fidelidade já é tão importante, vamos elevar isso para uma potência infinita quando a gente pensa na fidelidade de Deus. Sabe, quando a gente pensa na fidelidade de Deus, eu queria dizer que o universo inteiro seria errático e imprevisível se não houvesse a fidelidade de Deus. As leis da natureza seriam pouco confiáveis e o sol brilharia segundo a sua própria vontade. Sem a fidelidade de Deus, não haveria ordem no universo. Colossenses 1,17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Diga: tudo subsiste em Deus. A fidelidade de Deus, gente, ela é anterior à criação do universo. Olha o que o Salmo 119:90 diz: a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Olha, percebam que o texto está dizendo que depois que Deus fundou a terra, a fidelidade de Deus permaneceu, ou seja, ela é anterior a isso. Então, por trás de toda a estabilidade da natureza, existe a fidelidade de Deus. Querido, o seu Deus é digno de confiança. Diga assim: o meu Deus é digno de confiança. Repita, diga: o meu Deus é digno de confiança. Ele nunca se esquece, nunca varia, nunca falha, não muda de ideia e sempre mantém a sua palavra. Numa geração onde a palavra não vale nada e onde a infidelidade corre solta em todos os níveis, não há possibilidade de que Deus mude. Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Você sabia que a palavra hebraica, a língua hebraica é a língua do Velho Testamento. A palavra hebraica para fidelidade é aman. É a palavra que originou a nossa palavra amém. A gente traduz amém para assim seja. Assim seja por quê? Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E lá em 2 Coríntios 1:20, fica corroborado isso, quando Paulo diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém. Por causa do quê? Para a glória de Deus, por nosso intermédio, mas por causa da sua fidelidade. Ou seja, se Deus prometeu, Ele diz amém.
Não existe possibilidade de Deus não cumprir com as suas promessas, porque Deus é fiel. Tudo isso aqui é só introdução, viu, gente? Vocês precisam entender o que é a fidelidade de Deus para depois eu entrar no tema da mensagem. Josué 23:14, quando Josué já está muito velhinho, pronto para morrer, ele diz assim: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, ou seja, vou morrer. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma, diga assim, nenhuma, só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Então, queridos, a fidelidade de Deus, ela é extraordinariamente importante para o universo, que dirá para a sua vida. E por isso que a mensagem de hoje é conhecendo a fidelidade de Deus. E eu quero aqui sugerir para vocês 5 maneiras como o conhecimento da fidelidade de Deus afeta a nossa vida. 5 maneiras como o conhecimento da fidelidade de Deus afeta a nossa vida. Primeira maneira, a fidelidade de Deus previne as preocupações. Nós todos temos a tendência de ter ansiedade. Aliás, a ansiedade é uma doença emocional pandêmica. Ela acontece no mundo inteiro, pessoas de todas as idades, de todas as raças, de todas as classes sociais, pessoas têm ansiedade. E a definição de ansiedade é o medo do desconhecido, é o medo de algo que pode nunca acontecer. Você gasta tempo se preocupando com algo que pode nem acontecer. E, infelizmente, isso acontece até na vida dos crentes. Portanto, conhecer a fidelidade de Deus é fundamental para prevenir as preocupações. Hebreus 10:23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Diga, Deus é fiel. Querido, guarde firme a confissão da esperança, sem vacilar. Não porque você é bom, não porque você é forte, não porque você vai conseguir, mas porque quem prometeu é fiel. Cada uma e todas as promessas de Deus são asseguradas pela sua fidelidade. A Bíblia inteira fala da fidelidade de Deus. E no livro de Apocalipse, quando Jesus é apresentado para João de maneira glorificada, no capítulo 1, versículo 5, o texto diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus prometeu que ele ia ressuscitar, e ele ressuscitou. E ele é a fiel testemunha de todas as promessas de Deus. E se ele prometeu que ele vai voltar, ele vai voltar. E no fim do livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, o texto diz: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Não só Jesus é fiel, mas as palavras do Senhor também são fiéis. Então é muito importante você conhecer a fidelidade de Deus. Eu estava nos Estados Unidos, eu ouvi uma pregação, ouvi um testemunho de um estudioso inglês que quis catalogar todas as promessas de Deus na Bíblia. E ele então leu a Bíblia inteira, cada promessa ele escrevia. E ele publicou um livro chamado As Promessas de Deus. E o livro foi um sucesso, vendeu muito. Mas então a publicadora achou que deveria descontinuar
e parou de publicar o livro. E uma senhora que tinha ouvido falar desse livro ligou na casa que publicou, né, na empresa que publicou, e disse: escuta, e o livro As Promessas de Deus, vocês têm aí? Não, senhora, infelizmente o livro foi descontinuado e não tem mais nenhuma cópia das promessas de Deus. Aí eu fiquei pensando assim, mas pera lá, o livro que mais vende no mundo, todos os anos, é a Bíblia. Então quero dizer para você que ainda que aquele livro tenha sido descontinuado, o livro das promessas de Deus jamais será descontinuado, porque a Bíblia ainda hoje é o livro que mais se vende. Então você, querido, que quer saber das promessas de Deus, precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia, porque ela faz diferença na nossa vida. Querido, se você é um indivíduo que de maneira endógena é ansioso, o que você precisa não é ansiolítico, o que você precisa é de ler a Bíblia todos os dias. Porque eu leio a Bíblia todos os dias e eu sou ansioso, mas quando eu leio a Bíblia, eu saio de lá como um leão, porque a Bíblia fala comigo e ela transforma a minha ansiedade em esperança e fé. A segunda maneira como conhecer a fidelidade de Deus muda a nossa vida é que a fidelidade de Deus promete respostas. Lá no Salmo 143, versículo 1, o salmista diz: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Ele está orando. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Por que Deus vai responder a tua oração? Porque Ele é fiel. Quando Deus te insta a orar, quando Deus te desafia a orar, é porque Ele já está desejoso de responder. Você ora pouco, é porque você não descobriu ainda o poder da fidelidade de Deus. Você ora pouco, porque você não descobriu ainda a fidelidade e o desejo que Deus tem de responder às orações. Sobretudo quando você entende que as promessas de Deus não podem se tornar obsoletas, porque Deus é quem promete. Todas quantas são as minhas promessas, tenho nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Jeremias 33, 3 diz assim: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invocar é chamar Deus para dentro, é orar, é pedir, é falar com Deus. Eu oro o dia inteiro, irmãos. Às vezes eu acho que eu sou até meio doido, que eu não sou desse mundo, porque eu ando na rua, eu estou orando, eu estou sozinho, eu estou orando, eu estou dormindo, eu estou orando, eu acordo de madrugada, eu oro, porque eu já descobri que a fidelidade de Deus é extraordinária, gente. Eu ouvi um testemunho de um homem chamado John Mayer. Ele era um pastor, resolveu depois de alguns anos fazer um doutorado. E ele estudava numa cidade perto da casa dele. E muitas vezes ele terminava tarde as aulas e ele voltava dirigindo. Nesta noite ele estava muito cansado, mas muito cansado, com sono. Ele bateu na cara, ele ligou o rádio alto e nada parecia ajudá-lo para tirar aquele sono. E ele conta o testemunho que ele não sabe como, mas de repente ele acorda perto da casa dele num acostamento. Ele falou assim: houve um lapso de pelo menos 50 milhas, 80 quilômetros, que eu não vi o que aconteceu. Quando eu cheguei na minha casa, a minha mulher, que normalmente já estaria dormindo, ela estava sentada na cama. E ele disse: oi, bem, por que você está acordada? Ela disse: porque o Senhor me levantou para orar por você, para que você pudesse chegar aqui em segurança. E ele disse assim: foi a fidelidade de Deus. Eu não sei de que jeito, mas Ele me fez chegar até o lugar onde eu tinha que ir. Então, meu querido, invoca Deus.
Pede para Deus, mas Deus não responde a minha oração. Não, é você que não está orando direito, você que não está orando o suficiente, você que está buscando todas as outras respostas e não está entendendo que aquele que tem todo o poder para transformar a tua história, Ele quer que você o busque de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então diga assim, a fidelidade de Deus garante que Ele responderá às minhas perguntas. A terceira maneira como conhecer a fidelidade de Deus muda a nossa vida, é que a fidelidade de Deus nos protege do maligno. A verdade é que a gente subestima o poder do maligno. A gente vê o caos na sociedade e a gente fala, o homem é mau. A gente passa pelas nossas lutas pessoais e a gente fala, é isso mesmo, o mundo é ruim. Então essa luta é natural e a gente subestima o fato de que nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E o apóstolo Paulo é claro quando ele diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas, mas contra os principados e potestades, contra os poderes do mundo espiritual nas regiões celestiais, contra as hordas do inferno. Mateus 6,13, Jesus está ensinando os discípulos a orar, e Ele os ensina a pedir proteção, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E esta palavra mal aqui no grego, poneros, ela pode tanto ser o substantivo da maldade, mas pode ser também o próprio maligno. E eu vou mostrar para vocês um outro texto em que a mesma palavra agora não se refere ao substantivo mal ou maldade. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versos 2 e 3, Paulo diz assim, e para que sejamos, ele está pedindo aos Tessalonicenses que orem por ele, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, todavia o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. É a mesma palavra, poneros. De qualquer forma, gente, tanto Mateus 6,13, quanto 2 Tessalonicenses 3, diz que Deus nos guarda, nos livra do maligno quando oramos. Jesus está ensinando a orar, Senhor, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Mas Paulo está dizendo, orem por mim, porque a fé não é de todos, todavia o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Deixa eu perguntar, você ora de manhã, pedindo proteção? Eu não saio de casa sem falar, Senhor, manda os teus anjos. Eu não vou viajar para lugar nenhum sem dizer, Senhor, guarda o meu carro, guarda a mecânica, guarda-me dos demônios que vão vir contra a minha vida, guarda até sobre aqueles que vão ser atacados para virem me destruir. Livra-nos do mal. Querido, ore a Deus, peça a Ele a proteção e creia na fidelidade de Deus, porque o texto diz, o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Amém? Eu vou contar uma história aqui que eu experimentei da fidelidade de Deus. Eu tinha 13 anos, eu tinha acabado de mudar do interior de Olímpia para São Paulo. E eu estava lá jogando basquete durante a tarde inteira. Fiquei a tarde inteira jogando basquete, a gente ficava, a molecada disputando 21. Eu saí da quadra, passei pela piscina e ia até o lugar onde tinha água para beber. De repente eu ouço um barulho muito surdo e muito grande. Quando eu olho para o lado, uma pessoa se suicidou e caiu a menos de 1 metro de mim. Um jovem, eu tinha 13, ele tinha 16 anos. Naquela manhã eu saí, fui para o Colégio Batista, eu o vi sentado, ele estudava no Rio Branco. Eu falei, e aí, Luiz, não vai para a escola hoje? Ele falou, não, hoje eu não estou legal. E ele estava lá, estava olhando para cima. Queridos,
depois que aconteceu aquilo, nos primeiros 3 meses eu fiquei à base de remédios. Mas quando eu fui amadurecendo e o tempo foi passando, eu pensei o seguinte: eu só estou vivo porque a fidelidade de Deus impediu que ele caísse sobre mim. Foi por muito pouco. E você não tem ideia de quantos livramentos você já teve na vida. Quantos livramentos de morte Deus já te deu. Então diga assim: porque Deus é fiel, Ele me livrará do maligno. Não saia mais da tua casa sem pedir a fidelidade de Deus e sem pedir que Ele te proteja. Por quê? Porque Deus quer ser buscado, irmãos. Na história do povo de Israel, quantas vezes o povo orou a Deus e consagrou a Deus, e mandava inclusive a arca da aliança adiante, porque eles queriam dizer para Deus: a garantia da nossa vitória não é a nossa força, mas é a tua fidelidade. Amém. 2 Timóteo 2,3 diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Meu Deus, que coisa extraordinária. Diga assim, repita comigo, leia esse texto, 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, diga, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele não merece um grito de júbilo aí não, meu irmão. Glória a Deus. Deus não pode ser infiel, porque Ele teria que negar-se a si mesmo. Em quarto lugar, eu quero dizer que a fidelidade de Deus inspira o louvor. Quando você experimenta que Deus é fiel, quando você tem uma experiência mesmo como essa, quando eu lembro com 13 anos de idade, se não fosse a fidelidade de Deus, eu não teria me casado com a Lília, não existiria a Érica, não existiria John, Enzo e nem o Gael que está chegando. Mas Deus é fiel e Ele controla o tempo, as estações, Ele cuida de nós. E quando a gente tem essa consciência, vem um espírito de louvor e de gratidão. Salmo 89, versículo 1 diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Amém? Você pode dar um grito de júbilo, você pode aplaudir o Senhor. Sabe, queridos, na nossa vida tem mas tantas manifestações da fidelidade de Deus, que a gente tem que se lembrar das coisas que nos dão esperança. Temos que lembrar da fidelidade de Deus nos momentos difíceis. Eu sempre me lembro que quando a gente começou a igreja, a gente ganhava muito pouco, gente. A igreja era uma igreja basicamente de jovens, tudo duro, tudo Durango, a gente não tinha dinheiro para nada. Muitas vezes, chegava no 15º dia do mês, eu não tinha mais dinheiro para comida. Mas uma vez eu estava deitado, lembro até hoje. Nessa época eu dirigia também um culto de quarta, de oração. Daniel não existia ainda na igreja. E eu estava lá deitado com a Lília. Quando eu casei com ela, quando eu fui pedir ela em casamento, eu falei: você está disposta a casar com um pobre? Ela falou: por quê? Eu falei: porque pastor é pobre. Ela falou: estou disposta a casar com você. Se a gente vai ser pobre, não sei. E eu tinha essa teologia, sabe? E um dia ela chegou para mim e fez uma pergunta de uma leiga, mas que me incomodou. Ela falou: vou falar uma coisa para você, não quero que você se ofenda. Você fala tanto que a gente vai ser pobre, que você não está crendo na provisão de Deus. Você não está crendo na provisão de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Pede para Deus, para ver se é isso mesmo que Ele quer que você faça, ou Ele quer que você ore e peça a provisão que Ele tem para nós. Porque eu não creio que Deus quer que a gente viva nessa dificuldade. E quando ela falou aquilo para mim, gente, eu fiquei triste. Mas ao mesmo tempo eu ficava triste quando eu ia às vezes no supermercado, eu desviava do
Por exemplo, do corredor que tinha Danoninho, que a Érica adorava. Porque não tinha dinheiro para comprar Danoninho. Uma vez a gente estava fazendo uma cela, a Lília serviu chá com bolachas, água e sal. E uma pessoa falou assim: Lília, por que você não serve uns petit four? Uns queijinhos. A Lília falou: compra o queijo, traz que eu vou servir, que é a maior alegria. Eu não reclamo de ter passado por isso, porque tudo que a gente passa na vida, Deus nos abençoa. E se eu não tivesse essa situação, eu não ia ter o testemunho que eu tenho para dar. Naquele dia eu falei: Senhor, se eu estou pecando contra ti, me perdoa. Mas eu preciso de uma experiência. Eu queria que o Senhor me mostrasse que essa não é a tua vontade. E falamos amém. Na quarta-feira, a igreja ficava numa padaria, em cima de uma padaria, na rua Barra Funda. O salão era bem pequenininho, cabia umas 40, 50 pessoas. E naquele dia, no culto de quarta, dia tem umas 20 pessoas. Eu com meu violãozinho, estou vendo a Esther aqui, a Esther é desse tempo, né? Subiu uma mulher, gente. Quando a mulher entrou, todo mundo olhou para ela, porque falou: meu Deus, olha como ela é chique. Sabe aquelas mulheres chiques mesmo, que você fala: o que essa mulher está fazendo aqui? Ela participou do culto. Quando chegou no final do culto, para eu não ter nenhuma esperança que ela ia ficar lá, falou: olha, eu passei aqui na frente, o Espírito Santo mandou subir, mas já vou te avisar, não vou voltar nunca mais. Falei: pois não, o que a senhora deseja? Ela falou: acabei de chegar dos Estados Unidos, eu ainda não tenho igreja, mas eu vendi um terreno lá, e eu estava passando aqui na frente, e o Espírito Santo falou assim: você vai dar o dízimo na mão desse pastor. Ela falou: minto, não é na mão do pastor, é da esposa dele, para ela comprar tudo que está faltando na casa dela. Agora detalhe, a Lília naquele dia ela falou comigo sobre isso, porque ela tinha uma discípula. A discípula chegou para ela e falou assim: escuta, seu pai é um homem muito rico, como é que é para você viver agora, sim, com tanta restrição? E a Lília falou: olha, não é fácil mesmo. Nós ganhamos a casa do meu pai, mas eu não tenho dinheiro para pôr cortina, para comprar um tapete, para comprar um jogo de chá, não tenho dinheiro para nada. E a discípula, em vez de falar: vou orar por você, ela meteu-lhe um discurso. Onde já se viu uma mulher de pastor ficar desse jeito? Você tinha que crer que Deus é assim. E a Lília falou: mas ela que perguntou. A hora que eu falei, ela veio com esse discurso. E aí ela falou: você acha que é isso mesmo? E daí veio a conversa. Eu cheguei para a Lília, porque ela falou: olha, é difícil eu não ter dinheiro para nada disso. E a mulher, quando ela botou o cheque na minha mão, ela falou assim: não é para pagar conta, é para comprar tudo que a tua esposa quer. Gente, o cheque era mais ou menos uns 3 anos de salário. Eu cheguei lá para a Lília e falei assim: olha, está aqui o que Deus te mandou, pode comprar tudo, porque eu não posso pagar conta nenhuma com isso. Deus é fiel. Quando vocês veem a Lilian falando de fidelidade, quando ela fala, meu irmão, ela fala daquilo que ela acredita e de experiência que nós temos. Então eu quero te desafiar a confiar na fidelidade de Deus, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Amém, igreja? O Salmo 89, 11 diz: celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Quando você experimenta a fidelidade de Deus, você fica cheio de júbilo. O Salmo 26 fala do povo de Israel que está voltando do exílio, e eles dizem, né? Como é que é? Começa o Salmo. Vou pegar o texto lá, não estava programado, mas é que eu sei de cor esse texto.
Salmo 126. O texto é tão lindo que eu vou pegar lá. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus aí, meu irmão? Quantos aí podem dar um glória a Deus? Ore a Deus, diga: Senhor, o Senhor é fiel, mas eu quero experimentar a tua fidelidade na minha vida. Quando você olha para as tuas circunstâncias, ou para as tuas capacidades, para as suas habilidades, e você fala: não tem como, isso gera cansaço. Você só não considerou o sobrenatural, você só não considerou o fato de que Deus é Senhor de todas as coisas, e Ele pode fazer para você quando não há nenhuma resposta humana, porque Ele é fiel. E quando você experimenta a fidelidade de Deus, teu coração se enche de júbilo. Salmo 89, verso 8 diz: ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de Ti. Sabe, querido, porque Deus é fiel, nós devemos sempre louvá-lo. Louve antes de acontecer a bênção, porque o mundo só celebra quando acontece, mas o crente celebra antes de acontecer, porque quando acontecer fica melhor ainda. Você vai dizer: eu já sabia, porque Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui estão precisando de um milagre? Comece a louvar. Tem muita gente que fala: pastor, o que eu faço? Minha alma está abatida, está triste, eu tenho vontade de morrer. Eu digo: louva a Deus, comece a louvar. Todo ser que respira, louve ao Senhor, porque Ele é fiel. Amém? Salmos 92, 1 e 2 diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, e anunciar de manhã a Tua misericórdia, e durante as noites a Tua fidelidade. Deus é fiel. E por último lugar, eu quero dizer que conhecer a fidelidade de Deus é tremendo, porque nós entendemos que a fidelidade de Deus provê encorajamento. Quando você entende a fidelidade de Deus, o teu mundo interior é transformado. Jeremias foi um profeta extraordinário. A fidelidade de Deus foi o que impediu que ele enlouquecesse, irmãos. Imagina Deus chegar para você e dizer: olha, Jeremias, eu vou te dar uma palavra profética, você vai pregar, vai profetizar e ninguém vai crer. E foi isso que aconteceu. Ele pregou que os babilônios viriam, pregou que o povo ia ser levado para o cativo, que a cidade ia ser destruída, e ele viu isso tudo. Certa vez ele está no Monte das Oliveiras, ele está olhando para a cidade em chamas, os muros derrubados, o templo do Senhor derrubado. A promessa do Messias dizia que o Messias viria e ia restaurar o mundo, mas ele estaria ministrando a partir do templo. Então o templo sendo destruído, Jeremias falou: meu Deus, e agora? E agora? E por causa disso, Jeremias começou a ter uma profunda tristeza. No livro de Lamentações de Jeremias é o livro mais triste da Bíblia. Ele chora o tempo inteiro. Por isso ele é chamado de o profeta chorão. Olha o que o capítulo 1, versos 1 e 2 dizem: como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela e tornaram-se seus inimigos. Ele ficou devastado. No versículo 12 ele diz: não vos comove isso?
A todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede se há dor igual a minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Ele está dizendo para as pessoas que passam: vocês não se comovem, eu estou arrasado. Os versos 16 e 17 do capítulo 1, ele diz: por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim um consolador que deveria restaurar as minhas forças. Jeremias está dizendo: Deus, o Senhor não está julgando só a nação, o Senhor está julgando a mim também. O Senhor se afastou de mim. Ele diz mais: o consolador que devia restaurar as minhas forças, os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as mãos, e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. E ele vai chorando, o livro inteiro é um lamento. Mas no capítulo 3, ele está no meio desse momento de oração, de clamor, de reclamo diante de Deus. De repente ele muda. Veja o que diz os versos 18 a 23. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Mas de repente, Jeremias lembra da fidelidade de Deus. E quando ele lembra da fidelidade de Deus, ele é encorajado. E ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E ele termina dizendo: grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Queridos, os grandes homens podem se abater. Jeremias se abateu, Elias se abateu, Moisés se abateu, Paulo se abateu, Davi se abateu. Mas todos eles foram transformados interiormente, porque reconheceram a fidelidade de Deus. O que eu quero dizer para você é que você é amado. Deus amou de tal maneira que Ele deu o melhor, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O fim da tua história não é perecer. O fim da tua história é contar a respeito da fidelidade de Deus. Feche seus olhos agora. Nós não vamos dizer para o mundo que Deus existe, provando pela ciência. Nós vamos testemunhar que Ele existe, testemunhando sobre a sua fidelidade, sobre a sua misericórdia, sobre a sua bondade. Por isso eu quero dizer para você que entrou aqui hoje, ou para você que está me vendo pela internet: Deus é fiel. E a maior prova da sua fidelidade é que Ele enviou Jesus para ser o Salvador de todo mundo. E Ele quer começar um relacionamento com você de fidelidade, a partir da sua entrega, para que Ele seja o Senhor e Salvador da tua vida. Talvez você já seja um simpatizante do Evangelho. Talvez já tenha ouvido falar demais de Deus. Mas talvez você nunca tenha experimentado o quão maravilhoso Ele é. O quão fiel Ele é, mesmo quando somos infiéis. Então, se você entrou aqui hoje, ou está na internet, e gostaria de ter uma experiência com o Senhor que é fiel. Deus é fiel. Jesus é a fiel testemunha.
E se Ele prometeu que os seus pecados serão perdoados se você crer, isso é verdade. Mas cabe a você dizer, eu quero me relacionar com esse Deus fiel. Eu quero que Ele seja o meu Senhor e o meu Salvador. Então, se você entrou aqui hoje e gostaria de fazer essa entrega para o Senhor, eu quero orar com você e por você. Levante a sua mão onde você está. Se você quer entregar vida para Cristo, graças a Deus, graças a Deus. Levante a sua mão bem alto. A fidelidade de Deus vai transformar a tua história. Alguém, graças a Deus. Se você hoje quer entregar a vida para Jesus, para começar uma nova relação com Ele, de fidelidade, de saber que Ele é fiel, de experimentar que Ele é fiel, saia do teu lugar, vem aqui à frente. Eu vou orar por você e com você. E hoje vai começar uma nova história. Pode sair, você que levantou a mão, vem aqui à frente. Em nome de Jesus. E nós vamos orar pela tua vida. Pode chegar. Não perca essa oportunidade. Fiquem voltados para mim aqui, ó. Fiquem na minha frente. Pode chegar, meus queridos. Venha. Venha. Você que está aqui, está sentindo o chamar de Deus. Não fique em dúvida, venha para cá. Esse passo que você está dando é um passo que vai mudar a tua história. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aplauda ao Senhor. Hoje tem festa no céu, porque a Bíblia diz que uma alma que é salva vale mais do que o mundo inteiro. Põe a mão no seu coração, diga assim, pode chegar pertinho de mim. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida para Ti, o meu coração. Eu não quero ter dúvida, Senhor, da Tua fidelidade. Eu não quero ter dúvida, Senhor, da minha salvação. Por isso, eu me entrego a Ti. E eu Te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Ainda que eu não mereça, eu vou ser salvo, porque eu creio na obra na cruz, que o Senhor morreu no meu lugar. Senhor, entrego a minha vida, entrego a minha ansiedade, eu entrego os meus problemas. E a partir de hoje, Senhor, eu quero Te conhecer como um Deus fiel a mim. Toma minha vida agora, toma minha mão e me dirige, Senhor, todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Deus abençoe. Eu vou pedir para vocês acompanharem os diáconos. Hoje vai começar uma nova história na vida de vocês. Para que lado que é, gente? Para lá, ó. Por favor, orem mais por eles. Façam uma oração de libertação também, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, igreja. Quantos aqui hoje estão vivendo um tempo difícil? Um tempo em que às vezes você tem vontade de desistir. O Senhor está te chamando aqui hoje para você entregar para Ele as tuas ansiedades. A palavra de Deus diz: lançando sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida da tua vida, mesmo quando você não vê. Então, se você quer hoje entregar para Deus algo, fazer um clamor hoje, debaixo dessa unção, saia do teu lugar e venha aqui até o altar. E nós vamos adorar ao Senhor. E nós vamos entregar a nossa vida. Vamos entregar os nossos medos, as nossas ansiedades. Sai do teu lugar, venha hoje falar com o Senhor. Hoje é dia de você estar debaixo desta unção e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu quero começar algo novo contigo. Eu quero provar da tua fidelidade. Levante a mão assim. Senhor, Tu és fiel, até quando somos infiéis. Mas nós Te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. Nem quando caímos, nem quando desviamos, nem quando nos rebelamos, nem quando descremos, o Senhor espera. E a Tua bondade, Senhor, nos atrai para Ti.
Por isso nós queremos apresentar diante do teu altar toda a nossa ansiedade, nossos medos, nossas amarras, nossas feridas. Senhor, que a tua fidelidade, Senhor, nos arranque, Senhor, desta geração de medo, de ansiedade, Senhor, e que nós vivamos nesse mundo como provas vivas da tua fidelidade. Obrigado pela tua paciência, obrigado pelo teu amor, obrigado por Jesus, a fiel testemunha. Obrigado pelo seu sangue que nos liberta, que nos purifica. Obrigado pela tua palavra, Senhor, pela tua chuva, pelo Espírito Santo. Oh Deus, nós apresentamos a ti a tua igreja. Lava-nos com a tua palavra, prepara-nos a tua noiva para a vinda do teu filho, ó Deus. Mas hoje nós declaramos a tua fidelidade, e nós te pedimos, Senhor, que este ano seja um ano em que nós vamos experimentar a tua fidelidade na nossa vida, para a honra e glória do teu nome. E a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, todos os dias da nossa vida, até o fim. Diga assim: Deus é fiel. Deus é fiel a mim.